Fala pessoal, beleza? Aqui é o Arthur, eu faço parte da LANEC e hoje eu vim falar com vocês nesse Caixa Mental de hoje sobre efeito placebo. O que é efeito placebo, você sabe? Se não sabe, hoje vai aprender. E funciona ou não funciona? Né? Pode parecer um pouco estranho, mas a gente vai conversar sobre isso. E um questionamento talvez engraçado. Dá pra ficar bêbado tomando cerveja sem álcool? Estranho, né? Mas essas e outras nós iremos conversar hoje no Caixa Mental. Fica aí com a vinheta, a gente volta já. Então, pessoal, antes de falar sobre efeito placebo, eu quero falar com vocês sobre medicamentos e que toda medicação tem o seu princípio ativo. Já o placebo não tem princípio ativo, né? O que é estranho, as pessoas utilizam às vezes como medicações, principalmente nos trabalhos, testes científicos e tudo mais, é utilizado muito, né? É um pouco estranho, mas eu vou dizer para vocês que no placebo não é só medicamento, o placebo também é outras coisas, como por exemplo, quem aí nunca passou por um momento que estava nervoso, aí de repente aquela sua tia, aquela sua avó chegou para você e falou: meu filho, se acalme, tome aqui um copo com açúcar. Já parou para prestar atenção que isso não faz sentido? Você está agitado e vai tomar água com açúcar? Enfim, por quê? Açúcar é energia, né, para o nosso corpo. Então, em teoria, a gente ficaria mais agitado do que deveria, né? Mas funciona para muita gente, né? E isso pode ser um efeito placebo, porque o açúcar não é um princípio ativo conhecido para fazer essa determinada ação. Mas faz para muita gente, por isso que sua avó fala isso, por isso que sua tia fala isso. Então pode ser muito comum. Então basicamente efeito placebo é uma medicação, alguma dessas outras coisas também, que podem causar efeitos positivos no nosso corpo, mesmo que ela não seja feita para isso. E por que isso acontece? Isso acontece porque na nossa cabeça, as conexões da nossa cabeça quando a gente ingere determinado remédio ou bebe esse copo de água com açúcar, faz a gente, já que nós acreditamos nisso, faz o nosso cérebro trabalhar como se aquilo ali realmente fizesse efeito, né? Como, por exemplo, o nosso corpo produz hormônios anti-inflamatórios. E se a gente está com uma certa dor e tomou uma medicação ou bebeu água com açúcar e acha que isso ali vai resolver, o nosso corpo acaba liberando um pouco mais desses hormônios anti-inflamatórios, o que vai acabar resolvendo a nossa dor. Então, de certa forma, o efeito placebo funciona. Vou dar mais um exemplo para vocês sobre efeito placebo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com alguns jovens. Colocaram os jovens em um determinado local, onde tinham jogos, tinha TV, tinha música, enfim. E falaram que a bebida era liberada. O que falaram a eles foi que nós vamos fazer um estudo baseado em como os jovens se comportam com a bebida. Então, bebida liberada. Eles passaram 1, 2, 3 horas bebendo sem parar. No final de tudo, foi sempre observado que eles estavam modificando o seu comportamento, se deixando de ser inibido, com uma competitividade mais alta entre eles, alguns chegando em um para paquera e tudo mais. Isso estava acontecendo, o que a gente costuma ver em todos os lugares que tem bebida, né? O que aconteceu? Que no final dessa experiência, as pessoas que estavam na organização foram lá falar. Quando chegaram para falar com essas pessoas, disseram que não havia álcool em nenhuma das cervejas, eram todas cervejas sem álcool, eles trocaram os rótulos e todas as garrafas que eram de vodka tinham sido trocadas por água tônica e entre outras coisas, né? Já que isso aconteceu, muitos deles ficaram impressionados, porque muitos deles inclusive estavam desequilibrando ao andar. Agora, para ver se você entende. O que aconteceu aqui? No nosso cérebro, como essas crianças, esses jovens já tiveram experiências de bebidas antes, essas experiências criaram conexões na cabeça delas de como se comportar quando o álcool estiver dentro do corpo delas. Entendeu? Então, basicamente, se eu tenho aquela ação que é beber, né? Por mais que aquele álcool não esteja necessariamente fazendo aquela ação, o meu corpo entende que aquilo ali está acontecendo e meu corpo vai reagir como se eu estivesse bebendo, porque eu já passei por essa experiência e meu corpo sabe como se comportar neste momento. Então vai dar a mesma coisa. As pessoas podem sim perder equilíbrio, as pessoas podem ficar menos inibidas porque o nosso cérebro está fazendo conexões e está falando, agora eu posso ter
menos tímido. Agora eu posso ser mais competitivo porque existe um justificativo. A bebida está acontecendo. Mas fala aí, entendeu ou não? Se não entendeu, deixa aqui, fala com a gente no privado, a gente está aqui para responder. Realmente é um tema um pouco difícil de entender, a gente tinha pouco tempo para falar, mas espero que vocês tenham entendido. E até a próxima, valeu!